Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Nós vamos começar a fazer o estudo, continuando, né? Nós vamos continuar Lucas 11. Nós paramos aqui, né? Nós paramos em Lucas 11, 14. Vamos continuar do 14 em diante, né? Mas primeiro vamos orar, agradecer a Deus por este momento e pedir para Ele nos ajudar. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do céu e da terra, neste momento eu peço a Ti, Senhor, peço a Ti, Senhor, o Teu perdão. o Teu perdão. Perdoa os nossos pecados, Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. perdoa as nossas falhas. Nós somos tão falhos, Senhor, Nós somos tão falhos, Senhor, e nós Te pedimos o Teu perdão. nós te pedimos o Teu perdão, Tua graça e a Tua a misericórdia Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. sobre a nossa vida. Senhor, Senhor, neste momento, neste momento, nós oramos nós oramos e clamamos a e Ti, clamamos a Ti, que o Senhor que o Senhor envie o Teu Espírito envie o Teu Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, para que nós possamos para que nós possamos aprender aprender e entender e entender a Tua palavra. a Tua palavra. Enche-nos Enche-nos com Teu Espírito Santo. com Teu Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, Amigo Espírito Santo, eu peço a Tua ajuda, eu peço a Tua ajuda, porque eu sei que eu dependo de Ti porque eu sei que eu dependo de e Ti preciso de Ti e preciso de Ti todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Por isso eu peço a Tua ajuda. Por isso eu peço a Tua ajuda. Ajude-me a entender Ajude-me a entender tudo que for feito aqui, tudo que for feito aqui, tudo que nós estudarmos tudo que nós estudarmos e aprendermos, e aprendermos, que fique gravado no meu coração, que fique gravado no meu coração, para que eu nunca para que eu nunca mais mais venha esquecer venha esquecer a Tua obra a Tua obra na minha vida. na minha vida. Espírito Santo, Espírito Santo, revela essa palavra revela essa palavra em nossos corações, em nossos corações da forma da forma que o nosso Pai que o nosso Pai queria queria que nós que nós entendêssemos. entendêssemos. Nós te pedimos, amado Espírito Santo, Nós te pedimos, amado Espírito Santo, ensina-nos a ouvir, e ensina-nos a ouvir, ensina-nos a entender ensina-nos a entender e ensina-nos a praticar e ensina-nos a praticar essa palavra gloriosa, esta palavra gloriosa, para que nós possamos viver para que nós possamos viver em vitória em vitória todos os dias todos os dias da nossa vida, da nossa vida, assim como a Tua palavra assim como Tua palavra se renova se renova todos os dias. todos os dias. Assim seremos nós, Assim seremos nós, vivendo vivendo de renovação em renovação, vivendo de renovação em inovação, para todo sempre, para todo sempre, através da Tua palavra através da Tua palavra, e da revelação do Teu Espírito Santo. da revelação do Espírito Santo. Ensina-nos nessa noite, Ensina-nos nessa e noite tudo que que aprendermos, tudo que aprendermos, o Senhor nos ajude o Senhor nos ajude a praticar a praticar e a viver, e a viver. em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Nós te pedimos nós te pedimos a Tua ajuda, a Tua ajuda, porque nós entendemos porque nós entendemos que nós somos pó, que nós somos pó, e o pó e o pó não vale nada, não vale nada, e para o pó e para o pó tornaremos. tornaremos. Por isso pedimos Por isso pedimos a Tua presença a Tua presença e a Tua gloriosa e a Tua gloriosa unção unção sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas, para que nós venhamos para que nós venhamos sair daqui diferente sair daqui diferente depois que lermos a Tua palavra, depois que lermos a Tua para palavra, que nós possamos para que nós possamos adquirir sabedoria adquirir sabedoria através da Tua palavra. através da Tua palavra. Usa-nos Usa-nos para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, através da Tua palavra da Tua palavra e do Teu sonho, Senhor, e do Teu sonho, Senhor, e que o Teu sonho, Senhor, e que o Teu sonho, Senhor, venha venha se manifestar se manifestar na minha vida. na minha vida. Que não sejam os meus sonhos, Que não sejam os meus sonhos, que não seja a minha vontade, que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua vontade mas que seja a Tua vontade sobre a minha vida. sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Em nome de eu Jesus, peço a eu Ti. peço a Ti. Amém. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Pode continuar lendo, então. A acusação contra Jesus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Tá vendo? Aqui eles... Olha só, Jesus foi e curou o homem que era cego. Que era mudo. O homem que era mudo, né? Jesus curou o homem que era mudo. E eles falaram que Jesus era o quê? Um demônio. E falou que Jesus estava expulsando o demônio porque Jesus era o chefe dos demônios. Aí Jesus pega e fala: como pode um... Vamos ler aqui. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Ou seja, Jesus está falando: se eu fosse o chefe do demônio, como é que eu ia expulsar os demônios? Então eu não estou de acordo com eles, eu estou dividido com eles. Então os demônios iam ser destruídos, né? A união dos demônios ia ser destruída. É isso que Jesus está falando, né? Por isso que ele fala: em uma casa dividida contra si mesmo cairá, né? Até quando Jesus cura, os caras conseguem falar, inventar alguma coisa contra Jesus. Vai, continua 18. Aí ele vai continuar falando: Satanás está dividido contra si mesmo. Como o seu reino pode subsistir? Então, ou seja, se ele está dividido contra os próprios demônios, ia acabar com tudo. Se ele está mandando todos os demônios embora, então não ia ter demônio, que seria o reino das trevas, ia ser destruído. Dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir, né? Se você está dividido dentro da sua própria casa será destruída. Continua. Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? É Beelzebu. Por que eu expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aí, aqui Jesus usa para pregar para eles, né? Se vocês estão... Como um demônio pode expulsar outro demônio, sua casa seria dividida, né? Por isso mesmo, eles estarão como juízes sobre vocês. Olha o que Jesus falou para ele. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou o reino de Deus. Então a vocês chegaram o reino de Deus. Então Jesus está falando para eles, né? Se eu não expulso demônios pelos demônios, mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. E eles não acreditavam muito no reino de Deus, né? Vai. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa e seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confia e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha.
Tá vendo? Isso é Deus falando, isso é Jesus falando. Aquele que está comigo. Lembra que eu falei a respeito do batismo, a respeito da busca de Jesus, de estar com Ele? Então, Ele está falando. Aquele que está comigo... Que não está comigo. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele... Que comigo não ajunta... Se ajunta... Espalha. Ou seja, se você não busca Jesus, né? Ou se você não aceita Ele... Ele também não vai te aceitar, não. 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Isso aqui significa assim, vamos supor. Tem um homem endemoniado, aí você vai lá e expulsa o demônio dele, né? Aí esse cara, ele vai na igreja, aí faz oração, expulsa o demônio dele, ele é liberto. Aí ele volta pra casa dele, mas não volta mais pra igreja. Não vai mais pra igreja. Aí o demônio, ele vai pecar, o demônio vai ter legalidade, o demônio vai voltar de novo. Por isso que ele fala, né? Só que agora ele vai achar a casa varrida. Por quê? Porque agora tá limpinho, não tem nenhum demônio operando na vida dele. Então ele vai entrar os demônios que ele quiserem, né? Na vida dele. Por isso que ele fala, vendo a casa em ordem, varrida e em ordem. Então vai e traz outros... 7 espíritos piores do que ele. Você viu? Uma pessoa que vai na igreja e você expulsa os demônios dela. E ela vai embora. E depois ela não volta para a igreja, o que acontece? Os demônios que saíram voltam com mais 7 espíritos piores do que ele. 7 espíritos piores do que ele. E habita nessa vida e destrói essa vida. Vai. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. Quer dizer, na vida da pessoa, né? E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, depois que expulsou e ele pecou novamente, não quis ter comunhão com Deus, não quis ir para a igreja, não quis buscar Deus, saiu, foi para o mundo, pecou, os demônios veio, trouxe mais outros demônios. Quer dizer, a vida dele vai estar pior agora. Porque ele foi na igreja e não aceitou Jesus, né? Não foi. Então vai, continua. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Tá vendo? A mulher elogiou ele, né? Só que quando a mulher elogiou ele, ele fez o quê? Elogiou Jesus. Elogiou Deus, né? Aí ele fala da palavra e do juízo de Deus, né? E ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Viu? É por isso que eu obedeço a palavra. É por isso que eu vou para a igreja e obedeço a palavra. Pronto, o sinal de Jonas. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Que ele está falando, assim como eles pediam para Deus fazer um sinal miraculoso, um milagre, para mostrar que ele era Deus, né? Eles esperavam isso de Jesus e Jesus respondeu para ele, né?
Esta é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Deus falou para Jonas ir para Nínive. E Jonas não quis ir para Nínive. Nínive era uma cidade onde Deus mandou ele ir lá para evangelizar o povo. Só que Jonas, aquele povo era um povo muito ruim. E Jonas ficou com raiva daquele povo e não queria ir lá evangelizar o povo para o povo não ser salvo. Que ele tinha ódio do povo porque o povo matava muito cristão e judiava muito das pessoas. E aí Deus mandou ele lá pregar para eles que eles iam se converter. E Jonas não queria ir pregar para eles. Porque falou, não, eles não merecem entrar no reino, eles não merecem, eles são muito maus. Né? E Jonas não queria ir pregar para eles. Aí Deus mandou ele para Nínive pregar o evangelho. Só que Jonas entrou no navio e foi para Tarsis, para outra cidade, outra direção. Aí o que aconteceu? Você conhece a história de Jonas, não? Você vai conhecer, acho que você conhece, se eu falar, como eu começar a falar, você vai conhecer. Aí o que aconteceu? Jonas pegou, entrou no barco e foi escondido no barco, foi lá pro porão, entrou no porão do barco e tava viajando escondido. Aí veio uma grande tempestade sobre o barco. E aí o barco quase estava sendo inundado. E Jonas estava dormindo lá embaixo. E aí todos os tripulantes do navio começaram a jogar todas as coisas no mar para tirar o peso, para ver se o navio não afundava. Aí veio o chefe do navio e viu Jonas deitado lá no porão. Falou, tá quase todo mundo morrendo lá, todo mundo clamando a Deus e você dormindo aqui? Por que será que veio sobre nós essa tempestade? Aí eles pegaram e subiram para cima, Jonas subiu para cima e eles foram orar. Aí eles tiraram sorte. Vamos, por que está acontecendo isso? Quem aqui fez alguma coisa errada contra o seu Deus para que isso estivesse acontecendo? Olha. Aí foi tirar sorte, e a sorte saiu bem de Jonas. Jogou ele no... Jogou ele no mar, o peixe veio e não fala que é baleia, né? Falou um grande peixe. A Bíblia fala um grande peixe. Lembra por causa daquela música. Engoliu ele. Ele tava quase morrendo dentro da baleia. Quando ele tava quase morrendo, que ele viu que não tinha mais chance, aí ele pegou e começou a chorar e pedir perdão para Deus, que Deus tinha mandado ele para lá e ele tava desobedecendo a Deus. E aí ele se arrependeu dentro da barriga do peixe. E ele estava quase morrendo, quase sem vida. E ele falou pro Senhor, Senhor, eu me arrependo, né? Você vai ver na história de Jonas depois, tá lá na história. Aí ele se arrependeu. Aí Deus pegou e mandou o peixe jogar ele numa praia. Aí o peixe chegou e vomitou ele na praia. E o lugar que ele caiu, que o peixe lançou ele, era o lugar que Deus tinha mandado ele ir lá pregar o evangelho. Aí ele foi, pregou e a cidade inteira se converteu. E depois ele ficou brabo ainda, porque ele se converteu, Deus salvou ele, não queria que Deus salvasse ele, porque ele era muito mal, matou muita gente, amigo dele, várias outras pessoas que ele conhecia. E ele não queria que esse povo fosse salvo, mas Deus tinha um propósito para esse povo. Essa é a história de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, aqui tá vendo? Foi nessa cidade que ele apareceu, né? Foi nessa cidade que ele apareceu. O Filho do Homem também será um sinal para essa geração. Assim como o Jonas foi um sinal para os ninivitas, né? Eles creu no evangelho e se converteu quando o Jonas pregou. Aí ele fala que Jesus também, assim como Jonas, também Jesus é um sinal, né?
Só que Jonas foi sinal só para o povo de Nínive, né? Agora Jesus é sinal para o mundo inteiro. Continua. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui. Quem é maior do que Salomão? Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e as condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha lá. Viu? Eles se arrependeram. Por isso que Jonas não queria pregar para eles. E agora está aqui. Quem é maior do que Jonas? A candeia do corpo. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar... Sabe o que é candeia? Você falou. O que é? Aquele negócio que parece um... Lamparina. E é uma coisa assim que você falou que põe gasolina. Óleo. É gasolina? Óleo, querosene. Aí põe uma estopa e acende. Candeia. Você não esqueceu não, hein? Vai. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entrarem possam ver a luz. Continua. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Para aí. Que ele fala. A candeia, os olhos são a candeia do seu corpo, né? Porque tudo que nós vemos, nós levamos para o coração. É ou não é? Tudo que nós visualizamos, nós levamos para o coração, depois levamos para a alma e podemos pecar. Quer ver? Deixa eu te explicar Vamos supor, você vê uma mãe espancando um bebezinho só porque ele tá chorando com fome, e a mãe começa a bater nele. O que você vai fazer? Você vai tentar tirar a criança dela, não vai? Pra ela não bater, pra ela não judiar. Por quê? Porque seus olhos estão vendo que ela tá judiando daquela criança, né? Vamos supor, vem vindo um carro na rua e tem um bebê no meio da estrada. O que você faz quando você visualiza o bebê? Pega ele de lá. Você arrisca a sua vida pra tirar ele de lá, não é? Então, porque seus olhos viu, e quando seus olhos viu, seu coração sente. Por isso que eu falei, os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, tudo que passa pelos seus olhos vai criar algo dentro de você. Por exemplo, a gente compra 2 pão, um para você e pro João Vitor. Aí você chega com fome. Aí tem uns 2 pão. Aí o João Vitor desce. Aí você vê o João Vitor comeu dele. Aí depois o João Vitor fala, eu tô com fome. E você vê que ele vai pegar o outro. O que você faz? Não deixo. Então. Tudo que você vê vai influenciar no teu eu. Tanto no teu corpo, como na tua alma e no teu coração. Que a alma é o coração, né? Então vai influenciar. Por isso que a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo. Porque a luz, quando ela acende, é igual a luz. Por exemplo, aquilo ali, vamos supor que é uma candeia. Você não vai colocar debaixo da mesa aqui a luz, porque ela não vai clarear nada. Né? Você vai colocar ela lá em cima para que clareie toda a casa.
Então, tudo que é luz, ela vai clarear toda a casa. Os seus olhos é a candeia do seu corpo. Tudo que você enxerga, tudo que você visualiza vai criar um sentimento, uma reação e uma atitude sua, né? Continua. Portanto, cuidado para que a luz... Não, deixa eu só passar aqui esse pedacinho. Portanto, se os seus olhos forem bons, olha aqui, isso aqui que é muito importante, eu já estava deixando para trás. Os olhos são as candeias do seu corpo. Porquanto, se os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. O que ele está falando? Por exemplo, se os seus olhos forem bons, se você vê uma pessoa, como que eu posso explicar? É assim, vai acontecer vezes de você ver coisas erradas, né? Aí a gente vai falar, não vai? Às vezes você fica com raiva. Você vê alguma coisa, alguém fazendo e você acha que tá errado. Você não vai ficar meio chateado, meio triste, meio... né? Você não vai ficar meio zangado. Dependendo do que você vê, dependendo do que você visualiza. Só que muitas vezes, tudo que você visualiza não condiz com o que você está vendo. Por exemplo, o pastor ele contou uma história de uma mulher. Ela era uma mulher de oração. Aí ela chegou na casa do pastor, e a casa do pastor era de vidro assim. E essa era a mulher da igreja. E ela chegou lá para perguntar pro pastor alguma coisa sobre a igreja. E o que aconteceu? Ela viu uma cena que ela ficou chocada, impactada. Ela viu a pastora correndo no meio da casa e o pastor com a toalha batendo na pastora. A mulher se escandalizou. Contou para todo mundo na igreja que o pastor batia na pastora. A pastora gritando, correndo na frente e ele batendo com a coisa atrás. Só que ela viu pelo espelho. Os olhos dela viu. Aí ele fala, se os seus olhos forem bons, mesmo que você viu aquilo ali, você vai falar, poxa, mas ela é pastora, ele é pastor. Se os seus olhos forem bons, você viu essa cena, aí você vai falar, não, tem alguma coisa errada aí, porque os dois são bons, eles não vão fazer isso, né? Os dois servem a Deus, os dois têm promessa de Deus, não deve ser isso que está acontecendo. Mas quando os teus olhos é mal, o que você fala? Nossa, o pastor está batendo na pastora e a pastora gritando dentro de casa. Ele bate nela. Olha os olhos. Porque tudo que você vê tem dois significados. Nem tudo que você vê é aquilo que está acontecendo. Aí quando o pastor descobriu, todo mundo da igreja já tinha saído, todo mundo já tinha se escandalizado, muita gente já não queria mais ouvir o pastor pregar. Quando ele descobriu que ele foi falar o que aconteceu, sabe o que tinha acontecido? A pastora foi varrer não sei o que lá, debaixo da árvore lá, e bateu o cabo da vassoura numa caixa de marimbondo. E os marimbondos grudou tudo no cabelo dela. E ela tava correndo e gritando porque os marimbondos estavam picando ela. E o pastor tava batendo com a toalha para tirar os marimbondos. Só que quando a mulher chegou e viu essa cena, os olhos dela foram maus. Por quê? Porque ela viu o pastor batendo na pastora. Quer dizer, lógico
quando ela viu, ela já imaginou coisa mal. Por quê? Porque os olhos dela viu aquilo, mas ela levou pro lado mal. Ela olhou de uma forma errada, né? O pastor tava batendo os marimbondos para não picar a pastora. E ela saiu falando para todo mundo que o pastor batia na pastora. Então, nem tudo que você vê é aquilo que está acontecendo. Agora, se ela tivesse os olhos bons, como que ela ia olhar? Ela ia olhar, ela ia ver aquela cena, mas ela ia falar, não, aconteceu alguma coisa, porque o pastor tem caráter. É ou não é? Aí você estaria olhando de uma forma boa, com os olhos bons. Não com os olhos para acusar, mas com os olhos daquele que quer saber a verdade, o que aconteceu realmente. Tá bom? Continua. Portanto, cuidado para que... Você está lendo aonde? 35. Então fala. Vamos ler o 35 agora. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Tá vendo? O que é luz do interior? É a luz dentro do coração. Foi o que eu te expliquei, né? Vai, continua. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Entendeu aí, né? Vai. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos na lei. Fariseus e os peritos da lei. Vai. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavará cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Então o Senhor disse a você. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior. O que Jesus estava falando, né? Jesus já sabia os pensamentos deles, então ele estava acusando Jesus porque Jesus sentou na mesa para comer e não lavava a mão, né? Jesus não lavou a mão. E o costume dos judeus naquela época, quando você ia comer, você tinha que lavar as mãos, né? E esses escribas e fariseus, escribas e os mestres da lei, fariseus e mestres da lei, eles são muito religiosos. Então a religião deles falava que você deveria lavar a mão para comer. E quando ele viu Jesus comendo sem lavar a mão, ele começou a criticar e rasurar no seu coração, né? E ali, com certeza, aí Jesus deu uma resposta para ele. O que adianta vocês lavar a mão se o seu interior está tudo sujo? O que adianta você lavar o exterior? Exterior é o que está fora, né? O que adianta vocês lavar a mão aí fora? Mas e o que está aí dentro? Jesus estava falando da alma, do coração deles. Ele falou assim: vocês lavam o interior do prato. Aí ele explica aqui: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância. Estão cheios de ganância. E de maldade. E de maldade. Né? Cheio de ganância e de maldade. Era isso que estava dentro deles. Então o que adianta eles lavar a mão se por dentro, que eles tinham que estar limpo, eles estão sujos?
né? Aí Jesus continua falando: insensato, quem fez o exterior, não fez também o interior? Mas deem o que está dentro de prato como esmola. Olha o que Jesus está falando. Dê o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Estava falando para eles se arrepender, né? Se eles se arrepender, eles vão ajudar as pessoas, né? E não acusá-las. Aí ele continua no 42. Vai. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, porque eles não praticavam... Ele praticava algumas coisas, mas fazia ao contrário, né? Eles falavam, mas não praticavam. A palavra de Deus mesmo que eles tinham que praticar, eles não praticavam. Eles só sabiam e conheciam, mas não praticavam. Continua. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos péritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insulta também a nós. Quanto a vocês, péritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Você não precisa nem explicar. Assim, vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhe edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: Eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns, e outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Vai, continua. Ai de vocês, péritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Dá uma paradinha. 53, Três. né? Lê de novo, velho. Desde onde? Desde o começo. Da onde? 51. 51? Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Esse aqui tá falando da morte dos profetas que eles mataram. E depois ficava edificando os túmulos para eles. Eles mesmo que mataram. E depois ficaram edificando os túmulos aos profetas.
Ai de vós, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram Aqui ele está falando do estudo bíblico, né? Eles têm conhecimento, eles se apossaram, né? Continua. Vocês mesmos não entraram e impediram o que estavam prestes a entrar. Aqui, o que acontece? Muitos queriam buscar Jesus, né? Só que os peritos, por conhecer a palavra, eles distorciam tudo, enganavam o povo. Eles mentiam. Aí o povo começou a acreditar neles. Então eles não entram porque eles não se arrependeram. Eles não entram porque eles criticam Jesus e estão atrás para prejudicar Jesus, né? Então eles não entram no reino. Só que de contramão ele atrapalhou muitos de entrarem. Por quê? Porque com o conhecimento que eles tinham e os outros não tinham conhecimento, eles enganavam o povo. Continua. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algum que dissesse. Alguma coisa que ele dissesse, né? Algo que dissesse. Você vê como que os peritos da lei eram? Era isso que eles faziam. Eles perseguiam Jesus, eles caluniavam, eles inventavam um monte de coisa, né? Eles viviam perseguindo Jesus para poder pegar Jesus para pegar Jesus, para crucificar, pegar Jesus no erro, para acusar Jesus, levar ele para cadeia, para prender. Esse era o desejo deles, né? Então Jesus, o que mais Jesus ficava entristecido é que esses peritos da lei, eles tinham um grande conhecimento, né? Tanto os peritos como os fariseus, eles conheciam a Bíblia de cor salteado. Só que, por que Jesus falou que eles não entram e não deixam as outras pessoas entrar? Porque eles, com o conhecimento deles, eles estavam dando testemunho. Todo mundo sabia que eles conheciam a Bíblia, né? Aí se ele prega contra a Bíblia, o pessoal que não lê vai acreditar. Vai acreditar. Porque ninguém conhece, ninguém sabia. Só eles tinham direito a ler, né? Só eles podiam ler na época. Então ninguém sabia. Aí eles enganavam o povo, faziam o que queria, né? Por isso que Jesus ficava irritado com as perguntas deles e com a perseguição deles, né? Mas quanto mais eles perseguiam Jesus, mais eles estavam pregando o evangelho. Porque aqueles que acreditavam em Jesus e sabiam da sabedoria de Jesus e o poder que Jesus tinha para curar os enfermos e tudo, e com os discípulos ainda, aí não teve boca, né? Jesus se entregou na cruz. Quando Jesus se entregou, nós fomos libertos do pecado. E nós recebemos novamente a autoridade que nós tínhamos perdido, que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Jardim de quê? Jardim do Éden. Por quê? Nem sabia que jardim tinha nome. No Jardim do Éden, chama. Não é do Éder, não, é do Éden. Sabe que eu nunca perguntei, nunca pesquisei o que significa Éden? Também não. Depois nós pesquisamos. Vamos encerrar? Vamos morar para encerrar então. Substantivo masculino, religião. Região descrita na Bíblia como lugar onde Deus criou um jardim para Adão e Eva. Paraíso.
Etimologia. Éden é Origem um da lugar. palavra Éden. Pelo latim. É um lugar. Hum. Éden era tipo uma cidade, um lugar. Ah, por isso chamava Jardim do Éden. Do Jardim do Éden. Esse lugar chamava Éden, né? Onde foi construído o jardim. Paraíso. Vixe, devia ser bonito, hein? Mas nem se compara com o paraíso que Jesus preparou para nós. Você entende agora qual a importância da gente se batizar, buscar Jesus, ter uma comunhão com Ele? É por isso que o papai fala que vocês precisam mesmo conhecer a palavra, né? Porque se a gente não conhece, a gente não acredita, né? E fica vivendo de qualquer jeito. Só que na hora que morrer, aí é você e Deus, aí não tem jeito mais, né? Aí Jesus vai falar, não, mas eu mandei meu filho pregar para vocês e vocês não quis me aceitar, vocês não quis. E você viu Jesus falando, né? Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante do Pai. O que é negar diante dos homens? Aquele que não batiza. Porque quando se levanta a mão e batiza, tem um monte de gente olhando, não tem? Então aquelas pessoas, elas são testemunha de que você teve um arrependimento e que você quer ir para Jesus. Elas se tornam testemunha do seu batismo. Por isso que é muito importante a gente descer as águas, se batizar, conhecer Jesus, buscar ler a Bíblia. Não é que eu vou batizar e eu vou orar todo dia. Não. Devagarinho, você vai aprendendo aos pouquinhos. É igual eu fiz, velho. Vai estudando, vai aprendendo. Vamos encerrar? Vamos orar então, para agradecer o Senhor. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, papai, por esta palavra por esta palavra que o Senhor nos entregou hoje. que o Senhor nos entregou hoje. Senhor, Senhor, que esta palavra que esta palavra fique impregnada em meu coração fique impregnada em meu coração e que nada e que nada venha tirá-la. venha tirar. Em nome do Senhor Em Jesus, nome do Senhor Jesus. nenhuma seta do diabo, Nenhuma seta do diabo, nenhuma obra maligna nenhuma obra maligna ficará ficará entre eu entre eu e ti. e ti. Senhor, Senhor, eu peço a eu ti, peço a ti. eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, nós te agradecemos nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, por este momento maravilhoso, por nós estarmos aprendendo a tua palavra e meditando na tua palavra. por nós estarmos aprendendo a tua palavra e meditando na tua palavra. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade. por essa grande oportunidade. E que o teu nome E que teu nome seja engrandecido, seja engrandecido, exaltado exaltado e glorificado, e glorificado, desde agora e para todo sempre. desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.